Hello, everyone. Even though this broadcasting will be in Portuguese, just wanted to welcome everyone from the international side and that haven't yet had the opportunity to learn Portuguese. I'll switch to Portuguese now, and hopefully the translation will work. We will try our best, and also to the panelists and to myself, we will try to, whenever we have that in mind, speak a little bit slower, as it will only help the automatic translation. So, boa noite a todos, boa noite a quem está a assistir. Sei que estão a assistir dos vários pontos da lusofonia, sei que estão a assistir de Portugal, estão a assistir do Brasil, mas também da Europa e de muitos outros países, e por isso desde já dar as boas-vindas a todos os que estão a juntar a nós neste segundo webinar que é organizado e promovido pela Comissão da Cultura, Pesquisa e Educação do Panathlon Internacional. É o segundo webinar desta série, sendo que o primeiro tentou tocar na vertente da educação, tentou também tocar na vertente da física, da prática e atividade física, e hoje o tema que escolhemos é também um tema muito importante, tem naturalmente a ver com questões de integridade. O Panathlon internacional e justamente também os Panathlons Clube, que são mais de 200 clubes espalhados por todo o mundo, têm como principal missão exatamente promover a discussão e também a informação sobre os valores positivos do desporto. Nesse sentido, é uma missão natural e muito querida de todos os clubes Panathlon, e esta comissão não poderia também fugir a essa responsabilidade de fazer algo nesta dinâmica. Também dizer que hoje temos um programa muito ambicioso, temos dois participantes no painel, um dos quais vai fazer uma breve introdução ao tema com uma apresentação de 15 a 20 minutos, à qual se segue depois uma mesa de debate onde se juntam também o outro interveniente e eu também. Portanto, os intervenientes, esses sim, são aqui também importantes de referir, porque são naturalmente quem acrescenta valor a este webinar, e naturalmente temos aqui o Nuno, que é vice-presidente da Federação Portuguesa, vice-presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol Americano e também vice-presidente de um clube filiado na Federação, que é os Devils. Para além disso, naturalmente, tem um cargo muito importante na Sports Integrity Global Alliance, SIGA, tem naturalmente a ver com a comunicação, ele é Senior Director of Communications, Media and Events. Por outro lado, temos também o João Paulo Almeida, que foi diretor-geral do COP por 12 anos, é também perito independente em matérias de integridade desportiva e ainda consultor do Observatório do Jogo Responsável. Agora, o que eu propunha, e vamos a seguir, fazendo naturalmente parte deste programa, ouvir o presidente do Panathlon Internacional, que fará também aqui uma pequena intervenção. Antes da intervenção do presidente do Panathlon Internacional, pedia ao Panathlon, ao secretariado do Panathlon, que está-nos aqui a ajudar e a quem agradeço também todo o apoio hoje, para passar o vídeo das atividades do Panathlon, que resume um pouco aqui a nossa conversa, e depois sim daremos espaço para o presidente do Panathlon Internacional. Perfetto. Excuse me, and if you want, you can put the subtitles in each language. Ok, potete mettere i sottotitoli per ogni lingua azionandoli sulla barra del computer, dello schermo. Ok? Grazie mille, Simona. Para quem quiser legendas, creio que foi perceptível a mensagem. Existe aqui uma opção no Zoom de, através do botão mostrar legendas, escolher uma língua que se queira que seja escolhida. Agora sim, o vídeo. Ok, mando il video allora. Ce l'hai, Debbie? Ok.
Okay. Okay. Yeah, Simona? Yes, if someone would have the video, because it's very fast in this moment, not to take too much time, you can ask to the General Secretariat, and we are very pleased to send you. Okay. Ou seja, se alguém quiser ver o vídeo novamente, o vídeo passou a uma velocidade um pouco rápida, o Secretariado-Geral do Panathlon Internacional está disponível para enviar o vídeo a quem quiser, que resume, no fundo, algumas das atividades e alguns dos projetos que o Panathlon Internacional tem feito. Obrigada. Grazie. Ok, passamos ao próximo ponto. Eu não sei se já temos o presidente do Panathlon Internacional Sì, connosco. c'è il nostro presidente internazionale, Giorgio Chinellato. Se ci senti, Sì, presidente? sì, è partita, non partiva l'audio. Allora, Ok. sono, come vedete, sotto mentite spoglie, perché sono col computer di mia moglie, ma intanto vi saluto tutti. Volevo intanto dare un abbraccio ad Antonio, perché mi ha fatto una bellissima sorpresa trovarti questa sera, e io e te e Simona e Fabio ci capiamo sul perché ti mando i miei saluti, i miei auguri, sono proprio contento di vederti. Poi do il benvenuto a Perestrello e ad Almeida, che hanno accettato l'invito di Fabio di essere con noi questa sera, di parlarci di questo tema importante. E ringrazio Fabio che ha organizzato l'incontro. E Fabio, ti dico anche che prossimi giorni ti chiedo già di preparare un articolo su questo incontro, e perché ho già prenotato dello spazio sul prossimo numero della rivista. Siamo d'accordo con Grassia, che è un appassionato del tema di questa sera, ma non può essere con noi perché sapete che è giornalista televisivo del calcio e c'è un'importante partita di calcio in Italia. E poi credo che dobbiamo tutti ringraziare le ragazze della nostra segreteria, perché comunque, pur essendo di sera, sono qui con noi, oggi hanno lavorato per il filmato, e quindi credo che si meritano un nostro ringraziamento e il nostro applauso. Poi in generale vedo che c'è anche Carla. Ringrazio la Commissione Cultura. Io anche sabato a una riunione ho parlato e ho raccontato cosa sta facendo la Commissione, e quindi noi siamo molto contenti e molto orgogliosi di questa Commissione, del lavoro che fate, e quindi non potevo che essere con voi questa sera con estremo piacere. Poi ascolterò, poi con l'occasione saluto anche il mio amico Paul, che sembra sempre che... ciao Paul. E quindi adesso io mi metto in ascolto e avrò sicuramente da imparare, e poi senza che gli altri si offendano, però vedo che devo fare anche un altro saluto a Ludovico Magaudda, che è sarà il prossimo governatore dell'area Sicilia. Era il vice e ha accettato di diventare governatore, e quindi Lodovico, poi avremo modo di incontrarci, ma intanto ti faccio i miei migliori auguri di buon lavoro. Grazie a tutti e mi metto ad ascoltare. Muito obrigado ao presidente do Panathlon Internacional. Grazie mille, presidente. Agradecer também, novamente, quem está a assistir e quem se vem juntando aqui ao nosso webinar. O webinar vai estar gravado, portanto, pode depois também ser revisto numa altura posterior. Agradecer também aos colegas que estão aqui da Comissão da Cultura, Pesquisa e Educação a assistir, e, portanto, é também aqui para eles que estamos aqui a fazer também este webinar, embora que com a tradução automática a acontecer, portanto, esperamos que a mensagem chegue e, naturalmente, agradecer uma vez mais a quem se vai juntar a nós e quem, em posterior, vai assistir. Como tinha referido no início, vou passar agora então a palavra ao primeiro interveniente que vai fazer aqui um enquadramento do tema de debate e de discussão
hoje e, sem mais demoras, João Paulo. Muito obrigado, Fábio. Espero que todos me estejam a ver e ouvir em boas condições. I want to end a heartfelt word of appreciation for your kind invitation. It's a pleasure to be with you, and I will switch to Portuguese mode. E, portanto, esta apresentação é uma apresentação que será muito sumária, mas sempre com uma preocupação que eu tenho nas minhas apresentações, que no fundo é apresentar o tema, neste caso a integridade e a manipulação de competições esportivas, numa perspectiva prática, numa perspectiva de como é que este problema se traduz no terreno a quem tem responsabilidades no mundo do desporto, seja de atletas, dirigentes, árbitros, treinadores, e que ferramentas é que eles podem têm ao seu dispor para, de alguma forma, prevenir este tipo de fenómeno. E, portanto, nada melhor para começar, e compartilho já aqui a minha tela, do que pôr alguém a falar por mim. E eu peço a vossa atenção, o vídeo está em espanhol e em inglês, portanto é fácil de seguir pelas diversas línguas dos nossos, das pessoas que nos estão a assistir aí em casa, e que no fundo procura traduzir, num caso concreto, a ameaça e o impacto da realidade da manipulação de competições. Yo en ese momento estaba 70 del mundo, jugando Copa Davis, haciendo tercera ronda de Australia, top 15 también, le gané a jugadores muy, muy buenos y tenía toda una carrera por delante. Este año para mí yo iba a terminar dentro de los 50 del mundo. Estaba todo para que yo siga jugando al tenis perfectamente y bueno, cometí un error en el 2015, que bueno, eso me produjo, ahora estoy suspendido y me arruiné la carrera, todo por un partido y bueno, lo pagás muy caro. Obviamente que cuando yo estaba a 190 o 200 y me costaba mucho porque yo seguía dependiendo de mis padres, o sea, tenía que pagarme entrenadores, viajes y todo lo que implica jugar al tenis y me costaba mucho. Y no quería depender más de mis padres, o sea, Bueno, la primera vez que esta persona me contactó, la primera vez se me acercó a hablar vía Facebook que bueno, que él me quería sponsorear, que bueno, que me quería dar plata por mes, me quería dar un auto para moverme acá en Buenos Aires, me quería ayudar. Y bueno, cuando se reveló me dijo que eran un grupo de apostadores y que querían que yo venda un partido con ellos. Obviamente, en ese momento no confié, pero después me agarraron en un punto muy vulnerable y yo decidí aceptar. Y estaba muy nervioso, me acuerdo que me pedía que haga ciertas cosas en el partido y yo le decía, estoy muy nervioso, déjame, me pedía que pierda. Y cuando estaba jugando el partido también me acuerdo que fue terrible porque la tenía que tirar afuera a propósito, mi actitud no era con la que yo jugaba naturalmente, miraba todo el tiempo al árbitro para ver si sospechaba. Fue horrible, la pasé muy mal. Una de las consecuencias, bueno, estoy suspendido por 3 años y entreno todos los días sin saber cuándo voy a volver a jugar al tenis. Obviamente para mi familia, para mí, mi apellido quedó manchado, mi nombre en el circuito quedó manchado. Y una de las peores consecuencias fue este año cuando yo estaba con mi hijo de vacaciones. Me preguntó por qué no jugaba más al tenis. Y bueno, en ese momento fue muy difícil contárselo. Pero bueno, le tenía que decir toda la verdad. Y esa fue una de las peores consecuencias
Mi mensaje que le podría dar a los jugadores juniors, que si un grupo de personas se les acerca a hablar o tiene malas intenciones o los amenazan, en ese momento es cuando tenés que saber decir que no. Por ahí hay algunos que no saben para qué está Nativo y hay que confiar en Nativo. Los valores más importantes que me dio el tenis es el sacrificio, la honestidad, el respeto hacia los jugadores, hacia los árbitros, respetar el reglamento, el no hacer trampa dentro de la cancha, fuera de la cancha. Sí, no pensé en las consecuencias que me podía llegar a traer. Y era chico y cometí un error que bueno, que no pensé que a futuro me iba a traer grandes problemas. Pero bueno, acá estoy pagando las consecuencias. Muito bem. Um, eh, Uma das perguntas que eu faço sempre nas minhas sessões, e não o vou fazer agora, deixo só, não vou recolher respostas, deixo só para reflexão, imaginem que este atleta era um atleta que estava à vossa responsabilidade enquanto pais do atleta, enquanto dirigente, enquanto treinador, enquanto colega, enquanto árbitro. Como é que vocês geriam uma informação dessas? E um problema destes? Isto é o que está em cima da mesa. E uma das coisas que vem à luz do dia quando se fala de match fixing é, bom, a fraude esportiva, a corrupção no desporto, a manipulação, a adulteração do resultado e da verdade esportiva é algo quase tão antigo como a origem do próprio desporto. Eu relembro que os Jogos Olímpicos da Antiguidade, por exemplo, colapsaram por uma corrupção endémica que levou ao descrédito das organizações desportivas de então e dos atletas. E vemos aqui, por exemplo, um papiro que atesta um conluio entre e um suborno entre dois pais de dois atletas jovens em 267 depois de Cristo para, no fundo, perderem um deles perder de propósito um combate. E, portanto, uma das questões que nos traz aqui é o que é que há aqui de novo neste fenómeno. E é preciso perceber isto, que é o seguinte: a manipulação de competições do passado, conforme vimos ali naquele exemplo muito remoto, tinha um propósito eminentemente desportivo. Encontrar um adversário mais acessível numa fase seguinte da competição, evitar a relegação de divisão, alcançar as competições europeias, o que seja. E era normalmente consumado por agentes desportivos. Árbitros, treinadores, atletas, dirigentes, e, portanto, estavam na órbita da jurisdição das organizações esportivas e tinham sempre, como eu vos disse, um propósito esportivo. Portanto, estávamos aqui a falar nos quadrantes A ou C. E muitas vezes poderia ter ou não um suborno e corrupção envolvida. Há situações onde isso até nem acontece, ou não existe corrupção, ou não existe suborno, porque um determinado resultado, num determinado momento de uma competição, serve às duas equipas e quase que tacitamente estabelecem ali um acordo dentro de campo. O problema e a realidade que a gente hoje vive, e por isso é que estamos aqui a falar hoje, tem a ver com a emergência das apostas desportivas, basicamente os quadrantes B e D desta apresentação, onde um conjunto de atores externos ao universo desportivo, portanto fora da jurisdição das organizações desportivas, têm intenções de beneficiar com a manipulação de resultados, não para propósitos esportivos, mas para propósitos criminais, nomeadamente branqueamento de capitais. E isto traz aqui um conjunto de atores fora do meio do desporto, com elevados recursos, elevados poderes, que jogam com a falta de informação e, conforme vimos ali no exemplo do ténis, com a carência de recursos que muitas vezes o desporto tem e a ambição que muitas vezes os agentes desportivos têm. Este é, digamos assim, o principal desafio e o que é que mudou hoje em dia. Eu não vou ler-vos este quadro, não vos assustem, mas para vos dizer, enquanto no passado, e no passado era até pouco depois do virar do século, até 2005, 2006, a maior parte dos países, das jurisdições do mundo, o jogo ou era proibido ou era um monopólio, normalmente a cargo de uma lotaria, portanto, de uma entidade com funções de serviço social e de boas causas.
Hoje em dia, o mercado de apostas esportivas, na generalidade dos países do mundo, tem-se vindo a liberalizar, tem-se vindo a licenciar. Há cada vez mais operadores privados, há cada vez mais apostas num mais diverso conjunto de circunstâncias da competição, que não apenas no resultado final da competição, mas mais importante do que isto, o que eu ponho aqui, a taxa de retorno. Enquanto no passado a taxa de retorno, que é no fundo aquilo que a Lotaria Nacional devolvia em prémios face ao volume de apostas, estava abaixo dos 70%, porque precisavam dos outros 30% para financiar boas causas, a saúde, a educação, o policiamento, inclusive o próprio desporto. Hoje em dia trabalhamos com taxas de retorno acima dos 96%. O que é que isto significa? Em teoria, por cada 100 euros apostados, 96 são devolvidos em prémios. Agora vejam o interesse que isto tem para a criminalidade organizada. Este é um dos aspectos importantes de referir. Mas também, e trago-vos aqui mais um vídeo, a disseminação das novas tecnologias de informação. The internet and globalization have led to the globalization of sports and sport betting. At any point in time, there are thousands of bets available. Bets can be placed on different sports, different events in those sports, or even placed live while the competition is taking place. As the betting market gets bigger, more global and more complex, so does betting-related competition manipulation. Imagine if athletes and officials were allowed to bet. How tempting would it be for them to alter how they perform? There is so much money involved that some malicious people even try to lure athletes, coaches and referees into competition manipulation. You are not allowed to disclose inside information, team tactics, injuries, or other information about yourself, your team, or your opponents. This inside information could be used for betting purposes. Make the right decision. Don't bet on your sport. Don't fix and always do your best. Don't share inside information and always report. E, portanto, assistimos a uma cada vez maior globalização. Há a possibilidade de, com este aparelho, nós não necessitarmos de ir a um mediador e não nos conhecerem a cara e apostarmos em qualquer circunstância de uma competição, em qualquer operador, em qualquer parte do mundo. E, portanto, em muitas competições, às vezes, de níveis menores, portanto, pouco escrutinadas, e tudo isto agudizou-se também com a pandemia. E eu trago aqui para a discussão a seguir este mapa de um trabalho que a Interpol fez, onde todos os países, este mapa já é de 2017, com estes diferentes tons de verde, já tiveram casos de manipulação de competições desportivas transitados em julgado. E eu diria que a África só está mais cinzento por dificuldade de recolher informação e não por os casos não terem acontecido. E, portanto, cerca de 140 bilhões de dólares foram lavados em apostas ilegais em 2015. Entre 340 bilhões de dólares e 1,7 trilhões são anualmente apostados em mercados ilícitos de apostas desportivas. 61% do mercado de apostas online não é licenciado ou regulado. E mais de 80% das apostas que são colocadas no mundo vêm de operadores não licenciados, ou seja, que não estão habilitados pelo regulador do mercado do jogo daqueles países a oferecer apostas. Esta é uma realidade, conforme vocês podem ver, preocupante. E, portanto, não é com muita surpresa que entidades como esta, que têm responsabilidades de escrutinar o mercado de apostas desportivas, cada vez detectam mais casos suspeitos de alertas de apostas ilegais ou apostas suspeitas relacionadas com manipulação de competições, relacionadas com ofertas ilegais de apostas em competições de menores, por exemplo, em todos os continentes do mundo e também nas mais diversas modalidades. E quero com isto dizer, a manipulação de competições desportivas não é um problema da modalidade A, B, C ou D. É um problema que existe em todas as modalidades. Eu podia estar aqui horas só com recortes de imprensa das mais diversas modalidades, ténis, ciclismo, voleibol, atletismo, o que seja. Inclusive nos próprios Jogos Olímpicos já tiveram casos destes, como eu vos trago aqui. E envolvem uma elevada sofisticação
tecnológica. Estas situações que aqui estamos, estes 3 aconteceram em Portugal. Estes outros, em alguns torneios Grand Slam de elevado prestígio, como aqui vimos em Roland Garros, chama-se courtside, onde pessoas que estão junto ao corte de ténis com estes dispositivos que estão ligados ao telemóvel, com sensores nas axilas, no antebraço, na sola dos pés, estão a bater com o pé, estão a apostar num atleta, estão a bater com o outro pé, estão a apostar num outro atleta e fazem isso no intervalo de tempo que medeia entre o final do ponto e a inserção do resultado desse mesmo ponto no marcador eletrónico. E, portanto, sabemos que hoje em dia já existe regulação para atacar este problema, a célebre Convenção de Macolin, a Convenção do Conselho da Europa sobre a manipulação de competições desportivas, que tipifica o que é a manipulação de competições. Agora, a distância que vai entre a lei e a sua aplicação é muito grande. Pese embora, como eu vos disse, a própria Carta Olímpica que aqui está já equipara para efeitos de integridade a manipulação de competições ao doping. O que é que isto quer dizer? Se as federações desportivas internacionais não adotarem este código mundial que aqui está em baixo nos seus regulamentos, como já fazem para o Código Mundial Antidopagem, podem sofrer sanções que no limite levam à sua suspensão do programa dos Jogos Olímpicos. Isto tem necessariamente um elevado impacto na carreira desportiva. Qualquer carreira desportiva quer-se ascensional, mas se neste processo de crescimento as pessoas forem aliciadas e abordadas 1, 2, 3 vezes, mas não denunciarem, o que é que acontece? Acaba por criar um terreno fértil para estas entidades criminosas continuarem a existir, até que alguém diz que sim. E quando diz que sim, entra-se num círculo vicioso. Porque não é só a manipulação, não é só as competições que são manipuladas, conforme vimos aqui no Pinóquio, nesta figura. É, digamos assim, o ator, o agente desportivo que fica manipulado nas mãos destas pessoas e não consegue cortar as amarras e ir buscar a tesoura para quebrar este ciclo vicioso. E, portanto, estamos quase a terminar esta introdução. O que eu queria aqui deixar é, não vale a pena, e todos nós temos responsabilidades nisso, vivemos em negação para este problema, vindo com o argumento de que eu tenho 20 ou 30 anos de experiência e sempre fizemos as coisas assim. Quando a realidade muda, conforme vimos, de uma forma vertiginosa à nossa frente, os problemas agudizam-se e acabamos por estar de uma forma muitas vezes ingênua a deixar vulnerável aqueles que temos responsabilidades de cuidar, que são os atletas, que são outros agentes desportivos, e acabamos por cair no ridículo que não temos 30 anos de experiência, temos 1 ano de experiência repetido 30 vezes. E isto vem quando as pessoas põem a cabeça debaixo da areia com argumentos do estilo: a minha modalidade não está no quadro de ofertas desportivas, de ofertas de apostas desportivas licenciadas, ou é uma competição de menores, ou isto ou aquilo, quando vemos que 80% do mercado é ilegal. Portanto, pode-se até oferecer apostas sobre uma competição de chinquilho, que é uma modalidade popular tradicional aqui em Portugal, numa zona remota do país, ou conforme já se vê, jogos fantasma, que são jogos que não sequer existiram. Portanto, isto é aquilo que nós vivemos. E, portanto, para terminar, Fábio, eu deixava aqui um vídeo do testemunho de um atleta que passou por isto, para depois podermos iniciar o nosso debate. Espero ter cumprido o meu tempo. Oi. My dream as a young boy was to be a professional football player. I think nothing is more great than being a professional football player. You wake up in the morning and smell of the grass and you can practice on it, and it's a thing that you like to do. It's your hobby that you can put on in your work, so there's nothing greater than that. I was a professional football player for 11 years. I played the national youth teams of Belgium from the age of 14 until 23, and I played in the Belgium and Dutch Premier League. We didn't get our salary for 3 months. They were not paying us, and there came a Chinese guy who wanted to put money in the club,
The coach told us that he couldn't buy the club because it was very expensive, because we were at that moment at 6th place. So he said, if we lose some games, we're gonna go down in the tables. So then he can buy the club, because if you go a little bit down, the club gonna be less expensive. So he said, just we have to lose a few games, and then he can buy the club, and it's gonna be okay then. That was our coach, and he said also that we have to be quiet. We don't have to say to anybody. We didn't think it was something wrong, because it was our coach who told us, so we trusted him. And for us, we just want our salary for the 3 months that we didn't get paid. So, and that's how it happened. He gave the gun to the Chinese guy, and he put the gun to me, and he said, if you don't gonna lose tonight, then you're gonna have some real problems. That night we lost the game with 5-1, but even then he was not satisfied. So after each game we had to give the money back that he gave us before the game. And he told us, yeah, it's not a good result, you have to do it next week again. He's a very rich guy, and a guy who can let some things happen. So we have to do it again, and we have to hope that he's gonna go away. At that moment, you know, you are in deep shit. Muito obrigado, Fábio. Over to you. João Paulo, muito obrigado pela apresentação e pelo kick-off aqui de um tema que é muito importante de ser debatido e também discutido. Eu aproveito para dar novamente as boas-vindas a quem, entretanto, se juntou a nós, porque vi que houve, entretanto, mais gente a juntar-se. Também aproveitar para mandar um abraço especial ao António Bramante, o presidente desta comissão, que também apoiou desde o primeiro momento que hoje tivéssemos aqui esta discussão sobre um tema tão importante, e também aproveitar para agradecer ao Centro Esportivo Virtual, que nos ajudou também aqui com a produção do flyer e também com a divulgação. Então, como falei há pouco no início da nossa intervenção, da nossa sessão, eu queria também agora dar aqui a palavra ao Nuno Pestrelo, que nos está também aqui a acompanhar e ao qual também convido agora para se juntar aqui a nós nesta mesa de debate. E como acabei de referir também no chat, estamos a aceitar questões, porque é isto que pode também aqui dinamizar um pouco a nossa conversa. Se caso não as haja, já tenho aqui questões suficientes desta introdução que também foi dada pelo João Paulo, que acho que é de facto aqui um tema que abre muitas, mas muitas pontes, e para algumas temos respostas, para outras não. Eu também vou tentar enquadrar nas intervenções que poderei ter nesta mesa redonda alguns dos projetos que o Panathlon Internacional também tem estado envolvido nesta matéria, mas passaria então aqui a palavra também ao Nuno Pestrelo, a quem também dou agora sim também as boas-vindas. Nuno. Hi, let me start by saying hi to everyone. It's a pleasure to be here. Thank you for the invitation. And as everyone is doing, I will switch to Portuguese now. Eu acabo por ter aqui neste painel por poder usar 3 chapéus quase. O chapéu do antigo jornalista. Durante quase 30 anos da minha carreira fui jornalista em jornais desportivos e não só. Sou atualmente dirigente desportivo, deixei o jornalismo há 4 anos e trabalho como diretor de comunicação numa organização de integridade na área do desporto. E tudo isto se casa. Na medida em que vou contactando diariamente com os desafios e com as soluções possíveis que existem. No caso da Sport Integrity Global Alliance, a SIGA, a área de ação centra-se sobretudo na definição, na criação de estándares universais de integridade das apostas desportivas. Estes estándares são um conjunto de regras rígidas, dirigidas a cada um dos stakeholders desta indústria, quer desde clubes, federações, de governos, operadores de apostas desportivas, e passam por criar as condições, antes de mais, para que só possam operar
portanto, operadores, passa a redundância, que estejam legalizados e certificados, para evitar, como dizia o João Paulo, as apostas ilegais, e depois que as apostas sejam também devidamente regulamentadas. Não vale a pena, de maneira nenhuma, pensarmos que as apostas são o problema. As apostas são uma parte da indústria e o que importa é garantir que, ao apostar e ao participar nesta atividade lúdica para alguns e para outros um vício e para outros ainda um investimento, que as pessoas o façam seguindo as regras e sem cederem à tentação e aí aos tais atalhos que este vídeo anterior, que esta partilha do João Paulo nos mostrava. Isto, no Brasil, a SIGA é reconhecida como uma das entidades pelo governo brasileiro que podem ajudar a certificar e a legalizar operadores de apostas desportivas. Hoje mesmo, enquanto falamos, está a ser assinado em Brasília um acordo de cooperação técnica com o Ministério do Desporto, semelhante, em tudo semelhante a um assinado 4, 5 meses com o Ministério da Fazenda, e a preocupação vai sempre neste mesmo sentido de fazer a prevenção, a monitorização de atividades suspeitas e criar as tais condições através dos estándares universais. Do lado do jornalismo, isto é um assunto muito interessante e relevante porque, por um lado, os jornalistas são os vigilantes da atividade, mas acabam também por ter um papel ativo neste processo. Um jornalista, e há alguns, felizmente não todos, que seja viciado em apostas desportivas, pode estar de alguma forma a utilizar informações privilegiadas, pode estar a lançar notícias, a manipular a própria construção das notícias para atingir outros fins e pode muitas vezes involuntariamente ser um agente ou voluntariamente, ser um agente desse match fixing e das apostas desportivas portanto, que fogem à regra. Do lado do dirigente desportivo, a minha posição é muito interessante, e o João Paulo tocou aqui no ponto, que é nós podemos tender a achar que o meu desporto não está coberto pelas apostas, e isso é uma tentação fácil. Parecia que estavas a falar comigo, João, porque eu sou dirigente de futebol americano, é uma modalidade em crescimento em Portugal, mas que tem neste momento 7 clubes de futebol americano que disputam o campeonato. Temos 14 equipas que disputam o campeonato de flag football, que vai ser modalidade olímpica. Felizmente o desporto está a crescer, acreditamos que nos próximos anos e até aos Jogos de 2028 vamos conseguir ter o estatuto de utilidade pública desportiva, mas o que eu noto aqui é que as pessoas não fazem ideia, os jogadores não fazem ideia dos riscos e não fazem ideia das limitações. Esta questão do não apostes no teu desporto é recebida com surpresa por atletas do meu clube, com quem eu falo, e por vezes ouço-os dizer que estiveram a ver as apostas da NFL, por exemplo, e que os Patriots estão bem, ou que os Chiefs estão bem. Eu digo, atenção, vocês não podem apostar neste desporto. Eles ficam chocados, tipo, então como não? Porque não têm esta noção. E eu explico-lhes, atenção que isto, há muitos casos, noutras modalidades em que os atletas são proibidos e são castigados durante vários anos porque apostam. E isto pode parecer que vem apenas do facto do futebol americano ser uma modalidade pequena, não termos uma estrutura que permita ainda sequer ter estas ações de sensibilização, mas agora vem a parte mais chocante, é que, e creio que quase todos nós lidam com jovens que jogam futebol, ou basquetebol, ou handball, ou outros desportos bastante praticados, e a minha experiência mostra que, a conversar com jovens que jogam nas camadas jovens de equipas de futebol em Portugal, são igualmente surpreendidos quando eu lhes digo que vocês não podem apostar. Porque, lá está, a aposta não sendo algo negativo em si, acarreta riscos. E acarreta também, para estes jovens, uma afirmação pessoal, um jogo, o desafio, poderem dizer aos amigos,
ganharam 10 euros numa aposta, que são muito espertos e conseguiram acertar no resultado. E eles não têm esta noção e apostam. E é para quem está no desporto e numa federação pequena, eu tenho a felicidade de ser amigo do João Paulo Almeida e de outras pessoas que nos podem ajudar, mas é importante que a informação seja disponibilizada e que haja cada vez mais este apoio às organizações desportivas para que consigam fazer chegar esta mensagem, porque é um risco real e que tem de ser combatido, como a questão do doping. Não é algo que estejamos aqui a tratar agora, mas quanto mais pequenas são as federações, quanto mais pequenos são os clubes, menor é a informação, e este é um desafio também muito importante. Nuno, e isso que acabaste de referir, eu acho que podia quase ser aqui a introdução no nosso debate, porque quando tu falas na questão de disponibilizar educação, etc., muitas das vezes esquecemos que a educação é um ponto-chave e que a educação deve começar na base. Porque quando nós tentamos falar e tentamos já tocar neste assunto com atletas ditos profissionais, mas também já com uma idade talvez mais avançada, enfim, há aqui vícios que provavelmente são difíceis de corrigir. Enfim, porque como há pouco o João Paulo também mostrava, sempre fizemos assim, nunca houve problemas, isto nunca ninguém disse que isto era proibido. Agora, se nós começarmos a plantar, entre aspas, a semente da educação nos jovens, acabamos aqui por talvez dar a volta aqui ao assunto. E a propósito disso, por exemplo, o Panátulo Internacional fez parte de um consórcio de um projeto Erasmus+, o Sports Against Match Fixing, em que exatamente o público-alvo do projeto, e eu creio que tanto tu, Nuno, como o João Paulo também assistiram à apresentação final do projeto há uns meses atrás, tocou exatamente nesse público, ou seja, tentámos levar a questão de o que é isto do match fixing, o que é isto de aceitar uma vez e ficar preso naquela teia que o João Paulo há pouco falava, ou seja, aceita-se uma vez e a partir daqui já se está neste ponto de não retorno, sem retorno. E, portanto, temos aqui esta missão importante de, quando falamos de match fixing, perceber que temos que falar também para os jovens, para os jovens que estão a começar a praticar, e às vezes é naturalmente difícil, porque queremos mostrar a parte positiva do desporto, queremos mostrar naturalmente tudo aquilo que o desporto tem de positivo e tem muito, mas também é preciso mostrar aquilo que, enfim, que pode ter de negativo, não o desporto, mas quem se aproveita, como há pouco também o João Paulo referia, quem se quer aproveitar do desporto para praticar aspectos negativos. E há pouco o João Paulo falava, e eu acho que isto é já aqui um ponto que depois deixo aqui para vocês também comentarem, insider information, portanto, informação privilegiada. Fala-se muito pouco disto, mas eu em alguns webinars que também tenho tido já a possibilidade de intervir e de falar, inclusive quando fui ao Brasil também para intervir num webinar, aliás, numa sessão presencial, um dos pontos que se referiu e que se debateu foi exatamente isto. Esta questão da informação privilegiada que existe dentro do balneário, muitas das vezes não é tida como assim tão relevante ou assim um problema tão grande. Mas aqui reside um grande problema, porque quando desse balneário saem, por exemplo, informações privilegiadas e importantes a nível de tática, a nível de quem é que vai jogar, a nível de quem é que vai para a baliza, quem é que vai ficar debaixo do poste, quem é que vai ficar a defender aquele, quem é que vai marcar o penalti, ou quem vai marcar o livre, quem vai marcar o cesto, etc. Isto é tudo informação que tem que ser protegida. E muitas das vezes os jogadores também, e aqui novamente trazer a discussão para aquilo que o Nuno falava ainda agora, quando se fala com os jogadores e às vezes eles não percebem muito bem que aquilo que estão a pensar ou que aquilo que estão a fazer não é permitido, os jogadores muitas das vezes pensam, mas eu comentei com o meu amigo, ou mandei uma mensagem ao meu colega, olha, o XY não vai jogar, olha, o outro está lesionado, o outro lesionou-se agora. E com isto já estão aqui a meter, enfim, a meter-se por caminhos muito apertados, e eu não sei se, João Paulo, se isto tem sido um ponto que tens também tocado muito nas formações que também tens dado e também naquilo que tens visto ao longo destes muitos anos de trabalho na matéria do match fixing, mas o que é que tens a dizer sobre esta questão da informação privilegiada, que acho que tem aqui toda a razão de ser e de importância?
Sim, essa é uma dimensão que até vai para além das questões da manipulação de competições desportivas, pode ser utilizada para outros fins ilícitos. A questão é que muitas vezes nós temos que perceber que vivemos num quadro de referência em matéria de informação diferente da minha geração ou da geração que me precedeu, no sentido em que hoje em dia os atletas, os atores desportivos, na sua generalidade, utilizam cada vez mais as suas redes sociais. Eu no outro dia vi uma imagem gira que era que dizia antigamente o meu diário eu não deixava que ninguém visse o que eu escrevia. Hoje em dia eu escrevo para que todos vejam nas redes sociais. E isto é uma mudança de paradigma que também influencia o desporto. Porquê? Porque muitas vezes os atletas despejam, às vezes, sem ter um conhecimento destas realidades, um bocadinho os seus estados de alma, os seus estados de espírito, mostram vulnerabilidades, às vezes mostram colegas numa enfermaria lesionados, mostram, por exemplo, sítios que frequentam, e tudo isso. E vimos, por exemplo, com o nosso João Sousa, como ele era bombardeado por mensagens de pessoas que queriam prosperar com a adulteração de resultados, é utilizada de uma forma massiva, escrutinada por toda a gente. Tudo aquilo que nós publicamos, publicar no sentido de tornarmos públicos, seja através das redes sociais, seja através de, como estavas a dizer, de uma conversa com alguém próximo, pode ser utilizada contra nós. Eu relembro, por exemplo, um caso que foi risível, mas que valeu a perda de um campeonato da Europa de badminton há uns anos, onde na final, e com isto termino a minha intervenção, entre o favorito, o atleta dinamarquês, o jogo começa com o oponente dele, que era um russo, a fazer lobes, a fazer balões, que no fundo é uma manobra de recurso do badminton, como é no ténis. Normalmente responde-se com um smash e acaba ali o ponto. E o que é que acontecia? O atleta dinamarquês não conseguia fazer um movimento normal de levantar o pescoço, apontar para a bola e fazer o gesto técnico. Porquê? Porque no dia anterior, nas redes sociais, pôs uma fotografia com um tape na enfermaria e a entourage do russo percebeu que ele tinha um torcicolo. Uma coisa tão simples quanto isso. Portanto, é preciso, e por isso é que eu gosto de dar estas formações de um ponto de vista orientado para a ação, é preciso quem tem competências de tutela, que são os dirigentes e os treinadores, fundamentalmente, perceber aquilo que tem que fazer. Ter uma política, por exemplo, relativamente à utilização de telemóveis antes, durante e após a competição. Por exemplo, N atletas fazem e apostam no balneário, desde escalões jovens até séniores. Portanto, é preciso trabalhar muito este tipo de aspectos. E mesmo para concluir, há um aspecto na educação que é determinante. A educação, a formação e a sensibilização não deveriam ser apenas algo dependente da vontade de alguém que lidera uma federação e que normalmente reage em função de um escândalo ou de um problema. Ela já o é na nossa legislação em Portugal, que determina como condição obrigatória para o financiamento público ter um programa de educação e formação nesta matéria. Mas depois vamos ao terreno. Quantas federações esportivas o fazem? Eu digo-vos, pouquíssimas. Quais são as consequências? Zero. E nós saímos disto, ou então a nossa abordagem relativamente a estes problemas vai ser sempre muito mais reativa do que proativa, vai ser muito mais sancionatória do que educativa e pedagógica. E aí a carreira do atleta, conforme vimos ali no exemplo do ténis, já está altamente fragilizada devido aos episódios que se passaram. Exato. E fica esse exemplo, não poderia ser melhor e encaixar aqui que nem uma luva. Não sei se o Nuno tem alguma coisa também em relação a este tópico, que acho que é um tópico que tem aqui naturalmente muito de falar, e não sei se já foi também já fez parte de algumas das conversas, Nuno, com os jogadores, quando falas com eles. Na verdade, eu fico sempre assustado quando falo, porque a reação é sempre de surpresa. E é curioso. E o Sports Against Match Fixing, esse projeto, que eu tive o prazer de assistir à apresentação, era muito bom,
porque se direcionava às crianças. E as crianças sabem intuitivamente o que é certo e o que é errado. As crianças sabem que devem tentar ganhar, que não devem fazer batota, que, que devem, no fundo, sem saberem dar esse nome, que devem preservar a integridade desportiva, que logo preservando a integridade das apostas e tudo mais. Mas o que acontece é que, ao mesmo tempo, eu fiz o teste com o meu filho mais velho, que é jogador de flag football, e mostrei-lhe o teste dessa plataforma e fiquei super orgulhoso porque ele respondeu certo a tudo, sem eu lhe estar a dizer nada. Mas da mesma forma que me respondeu certo a tudo, a dada altura, numa conversa, tinha 13 anos na altura, ou 12 anos, numa conversa em que estávamos a falar sobre uma equipa que estava a perder por muitos pontos, ele começou a dizer, então, mas aí se calhar era melhor fazerem para perder por mais pontos, porque ganhavam mais dinheiro se fossem apostar que perdiam por muitos pontos. E era a forma como ele colocou a coisa aí assustou-me, porque alguém que tem a noção exata do que é correto estava a ir para o lado errado, só porque de repente havia ali uma hipótese qualquer de beneficiar com isso. Eu expliquei-lhe que não, ele percebeu, foi um assunto que felizmente se resolve com a educação. Eu acho que nós precisamos muito de educação, da mesma forma que conversarmos sobre racismo, conversarmos sobre diversidade de género, nos faz ser melhores. Vermos os exemplos nos torna melhores e faz-nos pensar, faz-nos refletir. Eu creio que, sendo importante dizer o que está certo, é também muito importante trazer estas histórias de quem foi apanhado na teia e de quem ficou com a vida destruída ou com uma tristeza profunda, uma mágoa profunda para o resto da vida. Há cada vez mais gente a falar disto. Há cada vez mais gente a escrever livros, a dar os seus testemunhos, e isto é importante, porque da mesma forma que as histórias de sucesso nos inspiram a tentar ir mais longe, também as histórias que demonstram o que correu mal nos ajudam a perceber que aquele não é o caminho. E é algo que é preciso que as pessoas entendam cada vez mais, é este risco do eu fiz uma vez e é só uma vez, porque precisava de comprar um frigorífico novo. Não, não é, porque não há saída a partir daí. Isso é o que diz toda a gente. Eu, dentro dos meus contactos pessoais e profissionais, estabeleci uma amizade com o Moses Swavel, que é um antigo futebolista que esteve preso por manipulação de resultados. Lançou uma série, um podcast muito interessante em que ia confrontar os match fixers, e está agora a lançar um livro também, que é o Fixed, que é a sua história. E ele diz mesmo que quer contar a sua história para evitar que mais gente venha a passar por isso. E é de facto importante que haja vozes que nos alertem para os perigos e que nos mostrem, por vezes, como um caminho que nós não imaginávamos que poderia ser destrutivo, acaba por ser, porque parece que é só aquela coisinha que fazemos, não é? É como vamos à praia e comemos um gelado e não estamos a pensar que se fizermos isso todos os dias vamos engordar muito e depois não vamos caber no fato de banho no ano seguinte. E é um pouco a mesma coisa aqui. Passa a imagem tão leve, salvo seja, que se passa aqui. A discussão está muito boa, mas estamos a entrar quase no sprint final, temos 5 minutos. Eu não queria deixar de também introduzir aqui uma questão que foi partilhada no chat, mas já com essa proposta de resposta para vocês, em termos de opinião que tenham ou até de alguma experiência prática que possam ter, a pedir-vos também já para quase em conclusão também dar aqui a vossa também última palavra, se assim o podemos referir, porque depois faço também a intervenção final e tentamos acabar a tempo e horas. A questão é como reduzir o incentivo ao match fixing em ligas menores, onde os atletas ganham pouco e veem nas apostas uma chance de ajudar financeiramente as suas famílias. Existem ações práticas que já mostraram resultados? A questão é do Fernando Bacari, a quem desde já agradeço a questão. Não sei, João Paulo, queres começar para depois passarmos para o Nuno? Ok, sim, eu tinha visto a questão e era para responder logo na minha primeira intervenção, mas faço agora e também remato aqui a minha participação. É evidente que se não houvesse carências de recursos e de meios, salários em atraso, dívidas,
etc, etc, tudo isto seria muito mais fácil, nomeadamente em escalões de base, em competições menores. A realidade não é essa em Portugal e em muitos países do mundo. E é precisamente nessas competições mais vulneráveis que está o perigo. Não são em competições de topo, onde aquilo que alguém que queira fixar um resultado tem que pagar para um aliciamento sejam valores maiores. Existem sim ações práticas que mostraram resultado. Esta, por exemplo, no início do vídeo, na altura chamava-se TIU, Tennis Integrity Unit, e depois hoje em dia chama-se ETA, é uma agência de integridade que, face ao flagelo da manipulação de competições desportivas numa modalidade específica, que é o ténis, resolveu passar das palavras aos atos. E o que é que faz? Procura fazer aquilo que o Nuno estava a dizer. Para além de qualquer jogador do ATP ou do WTA, dos circuitos profissionais, mas também de Futures e Challengers, torneios menores, terem que ter esta formação, digamos assim, existe um conjunto de vídeos, existem um conjunto de instrumentos pedagógicos de caráter obrigatório, com um teste que o tenista tem que fazer para poder estar habilitado a competir. E, portanto, isso dá, pelo menos, a garantia de que aquilo que o Nuno dizia há bocado, das pessoas não terem a menor informação, isto não acontece. O que é que eu quero com isto dizer? As pessoas, no caso daquela modalidade, que enveredam por este tipo de comportamento, já não podem alegar o desconhecimento, a desinformação ou a ignorância. E há um aspecto que é muito importante de se dar nestas formações, e eu gosto muito do vídeo do Kicker, que é aquele tenista argentino, que é esta mensagem que temos que passar, e com isto termino mesmo, que é a imagem onde ele está ali a explicar aos dois filhos porque é que não podia estar a jogar ténis. É que a sanção penal, desde que não seja pena de morte, cumpre-se e a pessoa reabilita-se. A sanção desportiva também se cumpre. Agora, a sanção moral, ser visto perante a família, perante os colegas, perante os seus pares na modalidade e a sociedade em geral, como um batuteiro, uma pessoa que não se pode confiar, é algo que fica para a vida. E é esta informação que, do ponto de vista pedagógico, de sensibilização, tem que ser dada. Ou seja, nós devemos cuidar da floresta a montante, trabalhando estes domínios, em vez de estarmos a apagar os fogos, porque quando se apaga o fogo, que é a vertente sancionatória, isto, digamos assim, já está degradado o atleta, a sua entourage, muitas vezes a sua modalidade. Esta era a principal mensagem que eu queria passar, agradecendo uma vez mais o vosso convite e esta agradável comunicação, este agradável webinar. Muito obrigado. Nuno, Posso tentar responder num minuto, se me permites. Eu sei que claro que sim, queremos claro que acabar sim. a horas. Eu creio que a resposta a isto é boa governação, é good governance. A SIGA tem a resposta: estándares universais de boa governação no desporto, boa governança no desporto. Se as organizações, as modalidades, os clubes desportivos, as federações trabalharem de acordo com as melhores práticas, o risco é reduzido. Por outro lado, não sendo eu um especialista em apostas, e nesse risco vou conversando com alguns e têm-me dito, e possivelmente eu tendo a concordar, não estou certo que os riscos maiores estejam junto dos mais pobres. Da mesma forma que na sociedade os maiores roubos não são forçosamente praticados pelas pessoas mais pobres, os maiores casos de corrupção envolvem muito, muito dinheiro e gente muito poderosa, e muitos dos casos que estamos a ter conhecimento de match fixing são de jogadores que estão em ligas muito importantes e fazem coisas absurdas como vou levar um cartão amarelo e digo aos meus amigos todos para apostarem, porque há essa visibilidade. Portanto, natureza humana é que determina isto. Naturalmente há fatores de risco. Se houver boa governação, os fatores de risco são minimizados e, acabando pouco, até as crianças sabem o que é certo. Portanto, por aí também temos a resposta. Agradeço o convite e a presença de todos. Bem, em algumas modalidades temos o tempo jogado contado, em algumas outras há tempo extra que é concedido, já estamos para além do tempo extra. Quero só tomar mais um minuto, agradecer novamente a quem esteve a assistir, a quem se juntou e quem vai assistir ainda posteriormente a esta gravação. Agradecer naturalmente e muito ao João Paulo e também ao Nuno pela intervenção, pela discussão, creio que foi uma discussão muito interessante.
Agradecer naturalmente também a quem tornou tudo isto possível, nomeadamente a nível de back-office e de ajuda, o Secretariado-Geral do Panathlon Internacional, naturalmente aqui na pessoa da sua Secretária-Geral, Simona Cal, mas também a Débora, que nos ajudou. Agradecer também ao Presidente do Panathlon Internacional, Jorge Sinolato, e a todos os panatletas que hoje se juntaram aqui também para assistir, e não panatletas também, que naturalmente quiseram estar aqui nesta nossa sessão de debate. Creio que ficámos todos hoje mais informados, não diria inteligentes, porque isso creio que tem aqui um grupo muito positivo nesse sentido, mas ficámos certamente todos mais informados e todos com informação para partilhar e para passar aos próximos, nomeadamente numa matéria que tanto nos diz e que tanta discussão merece. Agradecer a todos de uma vez mais, uma boa noite e até ao próximo, que será então o terceiro webinar series do Panathlon Internacional da Comissão da Ética, Educação e Cultura. Obrigado. Obrigado. Obrigado, boa notte. Buonanotte a Grazie. tutti, Complimenti. grazie Fabio, faccio a Grazie. te i complimenti perché hai organizzato la serata, grazie ai nostri relatori e credo che proprio per, forse tutti avevamo un po' una conoscenza di base di poca cosa e questa sera chi ha avuto l'intelligenza, il tempo per partecipare sicuramente ha ascoltato e ha imparato delle cose importanti e io credo che sia un argomento importante e grave sul quale il Panathlon deve continuare a rimanere presente facendo, ecco, questo è uno dei temi di cultura sulle quali dobbiamo impegnarci, cioè noi per anni abbiamo parlato no doping, no violenza, no inclusione, credo che il mondo in questi oltre 70 anni è cambiato, ci sono, è vero come avete detto all'inizio, che le scommesse c'erano anche ai tempi di Olimpia ed è il motivo per il quale le vecchie Olimpiadi morirono, però appunto la storia ci deve insegnare che non bisogna mai abbassare la guardia e soprattutto perché questo tipo di malattia, di patologia, al di là degli interessi di commercio, per certi versi sono quasi una droga che altera comunque i risultati sportivi e un mondo come il Panathlon non può stare zitto e non può far finta di non sapere, di non vedere. Quindi grazie a te, alla Commissione Cultura, per aver voluto fare questo focus con il secondo webinar, ma credo che sarà importante ritornare sull'argomento e appunto, come ti dicevo all'inizio, chiedo a te e agli amici João Paolo e Nuno, spero di dire giusto il nome, di prepararci un articolo, quello che riterrete per la rivista, perché così anche qui questa sera non ha potuto seguirci, con la prossima rivista che uscirà quest'estate saremo in grado di diffondere queste cose importanti che ci avete insegnato qui e spiegato. Quindi grazie a tutti e buonanotte. Grazie mille, Presidente. Grazie, Presidente. Grazie, Grazie. Presidente. Grazie. Sì, arrivederci a tutti.